informações com vocês, gostaria de jogar uma pergunta norteadora. Vou começar com o meu pedagogês aí. Bom, qual será a importância do estudo das aves numa unidade de conservação? Porque beleza, faço um trabalho aqui, vou mapeando as aves, identificando as espécies. Por quê? Qual que é a importância de um estudo desse para uma unidade de conservação? Pergunta um pouco difícil, né? Oi? Saber a biodiversidade. Saber a biodiversidade. Por que eu preciso saber a biodiversidade numa unidade de conservação? Vamos lá. Avaliar se ela está saudável ou não. Avaliar se ela está saudável ou não e o que eu consigo obter com esses resultados? Preservação, muito bem, plano de manejo. E não só isso. As aves, elas não estão isoladas no meio ambiente. Elas interagem com tudo que está ao redor delas. Isso a ecologia fala um pouco pra gente. Então, conhecendo as aves, eu consigo conhecer a floresta, eu consigo conhecer todo o ecossistema que tem ao redor e através disso eu consigo proteger a floresta. E não foi à toa que eu coloquei essa ave aqui como capa da apresentação, uma das minhas espécies favoritas da Mata Atlântica. Quem conhece essa espécie aqui? Vamos ver se alguém conhece. Tem muito aqui em Paranapiacaba, você não vai me ferrar. Esse é o macuco. O macuco, ele é uma ave que ele é muito mais ouvido do que visto na floresta. E ele é uma das aves que vai mostrar para mim que a floresta está num excelente grau de conservação. Por quê? Ele é muito sensível ao efeito de borda. O efeito de borda, não sei se todos conhecem, são aquelas várias alterações que acontecem na borda da floresta e acabam eliminando as espécies de maior sensibilidade ambiental. Se eu tenho um macuco na floresta, que é uma ave que tem a reprodução lenta, é uma ave que não voa, é uma ave que precisa de pelo menos 54 hectares de mata contínua para formar uma família, para formar um grupo familiar, quer dizer, essa floresta está boa não só para uma ave de grande sensibilidade, mas para todos que estão embaixo. O macuco ele acaba sendo como se fosse uma espécie de guarda-chuva para a gente, porque protegendo o macuco, uma área que tem um macuco, eu tenho uma gama de outras espécies embaixo que estão relacionadas junto com ele. E isso é muito bom. Aqui na reserva biológica nós temos o macuco, essa foto daqui, e essa foto foi feita no final da tarde. O macuco ele é uma ave que todos os dias ele vai dormir no mesmo puleiro, e ele evoluiu tanto para sobreviver na floresta, já que ele não voa, ele tem uma reprodução muito difícil, que nem as fezes ele vai fazer no chão embaixo do puleiro. Então é muito difícil você conseguir observar uma espécie dessa. E é legal colocar ele aqui porque essa foto, esse galho, é um galho que fica no meio da trilha, bem na borda da floresta. Então o efeito de borda que a gente tem aqui é mínimo, a gente não tem muitos impactos negativos dentro das trilhas da reserva biológica. Não sei se vocês conhecem aqui a macrozona de Paranapiacaba, mas na estrada do Taquaruçu vocês não vão ver um macuco dormindo na estrada. Aliás, vocês não vão nem ver um macuco na estrada do Taquaruçu ou no Campo Grande. Por quê? Porque ele tem vários impactos negativos que eles vão acabar fazendo com que o macuco não tenha essa liberdade de ficar tão próximo da borda da trilha como a gente tem na reserva biológica. Muitas espécies que temos aqui na reserva biológica, embora o número amostral seja menor do que nas outras áreas de Paranapiacaba, são espécies que indicam que a qualidade da floresta aqui dentro ela está muito boa, que a gente consegue manter espécies de sensibilidade ambiental muito alta. Pode passar. Bom, aqui algumas características da reserva, né? Foi fundada em 1909, está no município de Santo André, e nós temos o principal bioma aqui de Mata Atlântica. A Mata Atlântica da reserva biológica é uma Mata Atlântica diferente da do Parque das Nascentes, diferente da do Campo Grande. Por quê? Principalmente pelo fator da jussara. Você tem muita jussara por metro quadrado. Aqui da nossa macrozona é a região onde tem a maior densidade de palmito jussara por metro quadrado, que é uma planta ameaçada de extinção. E curiosamente, na altitude que nós estamos, o palmito jussara frutifica entre maio, junho e julho, que são os meses do extremo inverno na serra. E eles que vão alimentar as aves quando você não tem mais comida na mata. O ano passado a gente fez a amostragem aqui no inverno e a área onde tínhamos a maior concentração de frugívoros era aqui dentro da reserva biológica. Isso é muito legal porque a ave frugívora
ela não vai comer só a fruta do palmito de saio. Se eu pegar os grandes frugívoros da Mata Atlântica, que são os responsáveis por plantar floresta, os tucanos, os pavós, os jacus, os araçaís, eles vão comer um pouquinho da jussara, mas eles vão defecar sementes de outras árvores que eles comeram antes, embaixo da jussara. Eles vão garantir uma variabilidade, uma diversidade vegetal maior do que a original. E cada inverno que tem aqui, mais aves vêm trazendo plantas de outros lugares, aumentando a diversidade florística que nós temos na reserva. Bom, falar um pouquinho para a gente sobre as aves da Mata Atlântica do Brasil, né? Atualmente, segundo a última lista do Comitê Brasileiro de Ornitologia, nós temos 1.971 espécies de aves no Brasil. Esse número, a tendência é só aumentar por fatores tristes, né? A fragmentação da Mata Atlântica, ela vem isolando as espécies e elas vão evoluindo, vão sofrendo mutações de acordo com os ambientes que elas estão, né? Então essas aves mais sensíveis, como arapaçus, chocas, quando você fragmenta eles em fragmentos isolados, mas que ao mesmo tempo conseguem propor condições para eles conseguirem manter uma população, eles vão evoluindo de acordo com as características que vão tendo lá. Eles vão sofrendo mutações favoráveis àqueles ambientes. E assim as espécies elas vão explicando, nós vamos tendo novas espécies. E aqui nós temos 893 na Mata Atlântica, 215 dessas espécies são endêmicas. As espécies endêmicas são aquelas que só existem no bioma da Mata Atlântica. Bom, os objetivos meus aqui na reserva, né? Fazer o maior levantamento de espécies e mapear as espécies que nós temos aqui. Não só identificar as espécies, mas os indivíduos também. Então, muitos territórios aqui a gente já tem mapeado. Eu estava até brincando com vocês aqui que eu venho só com a lista de presença. Eu venho presente, tá passarinho, presente. Eu venho quais continuam por aqui. Aí se algum sumiu, bom, gavião precisa comer, irara precisa comer, então às vezes algum passarinho desaparece, né? E fornecer essas informações para fins científicos, né? O estudo que eu já faço, ele já é um estudo de fins científicos. E todos os dados que eu produzo, eles são digitalizados numa plataforma chamada eBird. Então qualquer pesquisador que quiser usar esses dados também para fazer pesquisa, eles conseguem trabalhar em cima dos meus dados e gerar relatórios, gerar artigos em cima disso. Aqui ficou meio escuro, né? Aqui é a nossa moradora ali no redor da casa do naturalista, Coruja do Mato. Pode ir lá. Um pouquinho da metodologia, né? Da minha metodologia de trabalho aqui. Eu tracei alguns transectos lineares irregulares aqui na reserva. Eu vou mostrar como funciona, tem uma outra imagem aqui. Utilização de binóculos para identificação em campo. Atualmente eu não ando trazendo tanto, porque as aves aqui de Paranapiacaba eu já faço um estudo há mais de 10 anos, né? Então eu já conheço bem elas. E na Mata Atlântica as aves não costumam ficar muito longe, né? Porque a floresta é densa, se o bicho está longe você consequentemente não vai ver. Então, só quando elas estão próximas que a gente consegue ver, quando está longe o contato é mais auditivo. Gravador e câmera fotográfica. No caso de gravar som, aí vem um outro auxiliar meu que também chama Marcelo. Hoje está o Marcelo da fotografia, mas tem o Marcelo que grava os sons também. E a parte fotográfica eu acabo fazendo mesmo. E o aparelho com a caixinha Bluetooth para fazer o playback seguindo todas as normas da Fundação Florestal, que a gente assina quando a gente assina o termo de compromisso nosso. Caderneta para fazer os registros à mão e o eBird para fazer a digitalização de todos esses dados. Esse último aqui é a utilização da câmera trap, né? A gente colocou a câmera trap 3 vezes aqui. As 2 primeiras vezes não pegou nada, a terceira vez a gente chegou à conclusão que ela estava quebrada. A gente vai conseguir outra câmera trap, porque primeira vez não pegou nada, mudou a configuração e tal, colocou, segunda vez não pegou nada, aí terceira vez colocamos de novo lá na trilha, pegou nada de novo. Vamos ter que arrumar outra câmera trap, a gente só tinha uma e consequentemente ela não quer trabalhar para a gente. E aqui as fotos da metodologia, anotando as espécies, fotografando, reproduzindo o som da espécie com o playback. Não sei se todos estão familiarizados com a metodologia do playback, que é uma metodologia bem comum quando nós fazemos estudos de aves. As aves por si são animais bem territorialistas. Não todas as famílias, mas 80% das espécies talvez sejam. Então você reproduz e amplifica o som da ave para ela se aproximar. Há uma metodologia, ela tem que ser feita com muito cuidado, porque ela é estressante para a ave, ela pensa que tem outro indivíduo lá.
Então, quando você já mantém o contato visual, você imediatamente para. Porque a ave já está visível, você já sabe que ela está ali, você não precisa desgastar mais ela com isso. Perto de ninho, perto de espécies mais sensíveis, espécies ameaçadas, a gente também não usa para não estressar, para não deixar esses indivíduos vulneráveis também. Aqui os transectos que eu falei que a gente traçou, basicamente um 8. Aqui é onde nós estamos, então a gente pega a trilha principal que vai até a casa do naturalista, mas também vamos pela mata até a baixada que tem ali na frente, e de lá a gente sai quase que na frente da casa do naturalista também. E da casa do naturalista pelo mirante até chegar na Egyptians. Esse é o trajeto que eu estou fazendo por enquanto. Nesse trajeto já foram encontradas 156 espécies de aves. A próxima etapa agora vai ser pegar daqui para cá, sentido Campo Grande, e aí eu acho que o resultado vai dar muito bom. Porque aqui a mata é muito homogênea, predominância Manacá e Cabuçu no dossel, porque ele está muito perto da rocha-mãe, então árvores maiores não se desenvolvem. Nas grotas nós temos algumas figueiras, tem um pouco de jambuci também, mas na parte mais do dossel assim, mais da crista do morro, né, é muito Manacá e muito Cabuçu. E no subbosque muita Jussara e Samambaio-Sul. A Jussara, ela acaba formando um guarda-chuva na floresta, então ela acaba não deixando desenvolver tantos bambus, tantas poáceas. O que dá uma diferença amostral do Taquarussu, por exemplo. Que a gente tem muitas espécies que vivem em bambuzinhos lá, né? Muitas grimófilas, coecilotricos, hemitricos. Aqui a gente já não tem essas espécies porque não formam os bambus, porque a Jussara acaba não deixando que a luz chegue tanto no chão da floresta. Quem que vai colonizar mais a parte de baixo? As plantas que elas têm folhas grandes, que vão funcionar como grandes painéis solares, né? Para pegar qualquer filamento de luz que vai passar pela folha da Jussara. Então vai ter licônia, vai ter muita bromélia também, aquelas bromélias mais terrícolas, um pouco mais para cima. Vão ser as plantas que a gente vai ter mais no extrato próximo do Sol. Isso? Bom, aqui o nosso resultado até agora. Nós fizemos 20 amostragens já, 9 diurnas e 11 noturnas. Minha opinião, as noturnas elas estão sendo bem mais satisfatórias que as diurnas, né? Está dando bem mais empolgação de fazer. As diurnas a gente está tendo muitos resultados similares a outras áreas, embora a densidade populacional seja diferente. Tipo, a gente ouve macuco em outras áreas, mas aqui tem muito mais macuco. A gente ouve cuspidor em outras áreas, mas aqui tem muito mais cuspidor, muito mais arapaçu liso. Então você tem um número de indivíduos muito maior de espécies sensíveis aqui do que nos outros lugares. Isso ajuda até a gente observar melhor o comportamento delas. Mas nas amostragens noturnas, a diversidade de coruja por metro quadrado na review é muito grande. Só ali na casa do naturalista tem noites que tem 4 espécies de corujas vocalizando em volta da casa. E elas têm uma hierarquia. A maior é o mocho-diabo. Tem umas fotos que eu vou mostrar para vocês depois. É uma baita de uma coruja. É muito grande. Parece uma criança de 3 anos, cara. É grande. Ela é a primeira que canta. Tá anoitecendo, canta o mocho-diabo. Um bicho que não liga pro playback, ele pousa sempre nos mesmos galhos, canta um pouco, caça uns morcegos, vai embora. Aí quando ele vai embora, a coruja do mato, e agora a coruja preta, que é uma das maiores descobertas nossas aqui, tá cantando ali em volta também. Não conseguimos fotografar ainda, porque depois que eu achei ela, todas as noites choveu. Aí eu não consegui vir. Então eu penso em mandar mensagem pra Marisa, começa a chover, eu falo, não vai ser hoje, vai ser amanhã. Aí amanhã chove, depois chove. E as corujas elas não saem na chuva. Até daria para vir à noite, mas o resultado não seria bom, porque as corujas não têm atividade na chuva. Elas acabam ficando mais em repouso. E aí depois que a coruja do mato cansa, aí vem a corujinha menor, vem as megascocas. E elas só aparecem perto das 9 horas, que as corujas maiores já foram para outros territórios caçar, e aí as pequenininhas cantam até amanhecer o dia. 156 espécies já encontramos, 341 famílias. E dessas 156 espécies, o que é legal a gente destacar? As características relacionadas à preservação delas, né? 59 são endêmicas da Mata Atlântica, só ocorrem na Mata Atlântica. 17 realizam qualquer tipo de migração, seja migração fora do país, seja migração regional,
E isso é importante a gente salientar, porque a mata da Rebio ela não é só importante para as aves que temos aqui, mas ela é importante também para aves que vêm de outros lugares. Temos aqui o gavião tesoura, não sei se vocês já tiveram o privilégio de ver, uma ave relativamente grande de envergadura com a cauda bifurcada, e parte da população deles vem na Amazônia, parte da população deles vem lá dos Everglades, nos Estados Unidos. E eles ficam por aqui. Os daqui, não tem como saber, eles não me falaram ainda. Mas não tem como saber se eles vêm lá de cima ou se eles vêm da Amazônia. Mas a questão é, chega em março, todo mundo vai embora, chega outubro, eles voltam de novo. Assim como os papamoscas migratórios, aqui nós temos essa época, suiriri, bentibe rajado, peitica, enferrujado, são todos papamoscas migratórios que chegam em março, vão embora e depois eles voltam. Tem algumas áreas de Paranapiacaba que nós temos a Helenia chilensis, que é um papamosca pequenininho que ele vem do Chile. E está chegando a época dela, agora em março, abril. Vou dar uma reforçada nas campanhas aqui para ver se a reserva biológica também é um local de descanso dela. 5 delas são ameaçadas de extinção a nível estadual. Quando a gente fala de ave de Mata Atlântica é muito fácil a gente ter espécies ameaçadas, infelizmente, né? O bioma foi dilacerado, não temos tantas áreas extensas de Mata Atlântica, com exceção da Serra do Mar. E 13 delas são classificadas de alta sensibilidade ambiental. A sensibilidade ambiental é o quão a espécie tolera modificações no ambiente. Talvez essa lista até aumente ou diminua. Por quê? O Douglas Stutz, ele fez esse trabalho em 1996. É um trabalho que ele já tem um certo tempo. Muitas aves elas já mudaram seu padrão comportamental. Vou dar um exemplo. Não sei se todos conhecem o pica-pau de cabeça amarela, os celeus. Ele é classificado como alta sensibilidade ambiental. Mas é um bicho que a gente tem no centro de São Paulo hoje em dia. É um bicho que ele mudou o comportamento de acordo com as alterações ao redor dele. Então, muitas espécies podem ter mudado o comportamento até lá. Só que ninguém fez esse trabalho. Por quê? Douglas Stutz fez esse trabalho de todas as aves da América Latina de sensibilidade ambiental, de todo o trabalho. Então, até aparecer alguém para refazer isso, a gente vai ter que utilizar a classificação dele de 96. Miguel Magro. Vai ser uma vida. Aqui eu fiz um comparativo das áreas que eu faço a amostragem. 156 é um número bom? Para um ano de amostragem é. Nível macrozona de Paranapiacaba? Ainda não, mas a gente vai reforçar, a gente vai aumentar esse número aqui na reserva biológica com novas campanhas, novas áreas que nós vamos fazer a amostragem, para a gente chegar pelo menos perto das 250, 300 espécies. Campeão aqui é o Campo Grande, né? O Campo Grande é o lugar que eu mais exploro, né? Reforcei ainda mais meus estudos lá em 2018, né? Não sei se todos conhecem, a gente teve a ameaça de Porto Seco aí, que queria devastar uma área de 92 hectares de Mata Atlântica. E aí, cada centímetro quadrado do Campo Grande foi vasculhado com muita minuciosidade para a gente chegar no número de 332 espécies de aves lá. Por que tem essa diferença grande? Ao contrário da Rebio, que é só essa mata homogênea, pelo menos nesse pedaço, Campo Grande eu tenho brejo de altitude, eu tenho um pouco de área de eucalipto abandonado da Matarazzo, eu tenho da Suzano também, eu tenho áreas de chácaras que tem algumas espécies de baixa sensibilidade, então eu vou ter uma diversidade muito grande aqui. E logo em seguida o Taquarussu. Esses dois eu já trabalho há mais de 10 anos nessas áreas, então a diversidade vai ser grande, porque o tempo amostral é muito maior. A reserva biológica, a vila de Paranapiacaba tem muita coisa também, porque as espécies elas usam a vila para transitar daqui para cá, elas fazem vários transectos, dependendo da espécie. Tem algumas que se sentem mais confortáveis em viver dentro da vila também. Como o gibão de couro, a maria preta de garganta vermelha, que são espécies que elas naturalmente vivem perto de afloramentos rochosos, e as casas, querendo ou não, as de alvenaria principalmente, elas acabam lembrando um pouco o ambiente delas para fazerem ninhos. Então essas espécies acabam se dando melhor na vila. Aliás, elas não ocorrem em nenhuma outra área aqui, só ocorrem na vila. Porque é o local que vai ser mais propício para elas. No Parque Nascentes, o número vai ser pequeno também, né? Porque as amostragens lá são pequenas. O horário para acessar lá também é um horário meio complicado. E geralmente eu faço quando eu estou em atividade com Israel lá, e aí eu acabo fazendo essas amostragens.
Mas são amostragens que elas começam 9 horas da manhã, 8h30, 8h40, e geralmente acabam perto das 2 da tarde. Não é o melhor horário para fazer a amostragem para observação de aves, mas mesmo assim a gente tem aqui um resultado expressivo também. As cores aqui representadas são cores que o eBird trabalha, né? Quanto mais vermelho, maior a diversidade, quanto mais perto do verde, menor. Amarelo, no caso, é médio. A Review, atualmente, nós estamos com um número médio aí de espécies de aves, mas o objetivo vai ser deixar a reserva biológica vermelhinha também. Vamos lá. E eu separei algumas espécies para apresentar para vocês, porque só falar nome, tem uns bichos que acabam não lembrando o nome popular e falando nome científico, às vezes é um pouco difícil também. Então eu trouxe as ilustrações aqui para a gente conhecer um pouco das aves que vivem aqui na reserva biológica. Todas essas daqui são aves cinegéticas. Aves cinegéticas são aves que elas têm um histórico meio complicado, porque elas já foram caçadas há muito tempo. Então, se você pegar os caçadores aqui, pessoas que moram na vila, não digo, mas no Campo Grande, que já foram caçadores, a maioria já comeu todos esses bichos aqui. Bom, saracura, bem comum da gente ver aqui nas estradas, né? Quem vai para Paranapiacaba cedinho vê elas andando na beira da estrada. Hoje em dia, não é mais caçada, a gente vê elas dentro da vila, andando nos dias mais calmos durante a semana. Assim como o jacu. Os jacus, eles são bem frequentes na vila, em todos os lugares aqui, porque o pessoal não caça mais. Já o macuco... cachorra caça. Mas como a vila está dentro de uma unidade de conservação, é sempre legal a gente deixar eles presos, para eles não terem contatos com esses animais, né? Sim. Mas às vezes o jacu entra no quintal, aí eles se ajudam também. A gente vê eles entrando no quintal das pessoas dentro da vila. Mas por ser uma unidade de conservação, até falo isso para muita gente que tem cachorro lá, deixa o cachorrinho dentro do quintal, cara, porque o impacto que ele vai causar ao redor vai acabar sendo um impacto menor. E os gatos também, acho que gato é um problema ainda maior que cachorro, né? Porque o cachorro ele explora só o que está no chão, né? O gato ele tem a exploração 3D, né? Vai na vertical, vai na horizontal, vai fazer uma arregaça. O macuco, essa foto aqui é o mesmo macuco da Camouflage, só que à noite, né? Então a gente fotografou ele dormindo lá no puleiro dele, e ele confia tanto na camuflagem dele, que ninguém tá vendo, que ele fica paradinho lá, espera a gente ir embora e continua. Porque é menos arriscado para ele continuar lá e morrer do que ele sair às cegas à noite e morrer de qualquer jeito. E o uru ele lembra também o macuco, ele tem o biquinho um pouco mais curto e vive em grupinhos no solo. Só que ele é um pouco mais estrambelhado do que o macuco. O macuco vive solitário, o uru vive em grupinhos. Quando você chama ele no playback, eles saem tudo meio perdido assim no mato, olhando para cima. Eles não têm uma coordenação motora muito boa, não. E é nessa hora que ele consegue registrar. Essa calçada aqui é a calçada da trilha do Mirante, né, do caminho da Bela Vista. E é muito comum a gente ver eles cruzando ali meio destrambelhados. As corujas, né, um dos meus grupos favoritos. Aqui algumas das corujas que nós temos na reserva biológica. Infelizmente eu não tirei a foto da coruja preta ainda para trazer para vocês. Esse é o mocho diabo, o primeiro que aparece. Esse mocho aqui em especial, ele mora na frente da igreja de Paranapiacaba, naquele P. Essa foto é naquele P. Que é meio contraditório o mocho diabo morar na frente da igreja, mas enfim. E ele mora lá, segundo alguns moradores mais antigos, desde 92. Não sei se é o mesmo mocho, talvez vá trocando. Mas é um bicho que há muito tempo eles estão ali na área. A coruja do mato, essa foto aqui na reserva biológica. Murucututu, a maior coruja que nós temos em Mata Atlântica, não a maior envergadura de ave. A maior envergadura vai ser um mocho aí. E a corujinha sapo, que ela tem esse nome porque ela canta parecendo com um sapo. E quando anoitece, nós temos um casal que mora aqui em volta da recepção da reserva. E os beija-flores. Os beija-flores é bem legal mostrar. Trago bastante gringo aqui para a reserva, já trouxe alguns grupos de japoneses, já trouxe gente da Alemanha, já trouxe irlandês aqui, escocês, suíço, E as pessoas, elas, da Europa principalmente, da Ásia, enfim, fora da América, não existe beija-flor fora da América. Então elas ficam loucas quando elas veem os beija-flores, porque é um grupo que é só nosso aqui da América. E na reserva biológica nós temos mais de 10 espécies. Temos o rabo branco, né, que a gente chama de furamato também, que o beija-flor parece estar sempre com pressa cruzando no meio da floresta. O beija-flor rubi,
Esse bichinho é legal porque ele só tem no topo da montanha, então na nossa região aqui, Paranapiacaba, uns poucos lugares que a gente vê com grande facilidade. Esse aqui é meio carne de vaca, tem em qualquer lugar, qualquer fragmento de floresta tem. O beija-flor de fronte violeta e o preto. O beija-flor preto é legal de mostrar que ele é uma das espécies migratórias que nós temos na região. Então chega em março, eles vão embora, outubro chegam com tudo. E um pouco de uns bichinhos coloridos aí para mostrar para vocês. Os trógons, né, os sulclas, nós temos essas duas espécies aqui na reserva, as duas bem abundantes. E nós temos os tucanos também, tucano do bico verde, endêmico da Mata Atlântica. Esse nós temos em toda a região, temos Campo Grande, Taquarussu, Vila, na Parque Nascente, Cebil. E o araçaripoca, que é uma espécie que me deu um nó na cabeça nos meus estudos, que ele sumiu por 10 anos, ficamos 10 anos sem ver araçaripoca na região. E eu fui rever o primeiro ano passado com o Israel lá na trilha do Mirante, uma fêmea. E agora nós vimos o macho, estamos acompanhando o macho todos os dias aqui na reserva biológica, e ele está sem as penas da cauda, o que indica que provavelmente eles usaram para forrar o ninho. Indica que está tendo reprodução desse bicho aqui na reserva biológica, então é um sinal excelente. E os pica-paus, ou de cabeça amarela, que eu falei para vocês que hoje em dia tem até no centro de São Paulo. Esses dois aqui são os mais comuns. A gente anda aqui a cada 10, 15 metros, a gente ouve um deles cantando na floresta. E são bichos pequenos. O Diobates, o verde carijó, um bichinho desse tamanhozinho assim, menor que o bem-te-vi. E esse aqui é uma azeitoninha. As pessoas nem imaginam, às vezes, que é um pica-pau, ele tem 10 centímetros de comprimento, ele é muito pequeno. E nós temos o pica-pau dourado. O pica-pau dourado ele é um bicho de altitude, ameaçado de extinção e de sensibilidade ambiental alta. Nós temos aqui na reserva biológica também. E os periquitos. Esses aqui são os três mais comuns, a tiriba, a maitaca e o periquito verde. Temos em todas as áreas amostrais de Paranapiacaba e na vila. E esse aqui é um mau sinal. Eles começaram a aparecer, o periquitão maracanã, na vila de Paranapiacaba. A primeira documentação dele foi o ano passado. Ele e a avoante foi o ano retrasado, a primeira documentação. São espécies de áreas abertas e a presença deles aqui indica que o cinturão aqui em volta, as bordas, está sendo mais fragmentado. Esses bichos eles estão conseguindo penetrar na floresta a ponto de chegar na vila, a ponto de passar pela reserva biológica. O periquitão não vimos pousado aqui na reserva, mas já vimos eles saindo do Campo Grande em sobrevoo sentido vila de Paranapiacaba. Eles estão dormindo no forro das residências lá da vila e estão competindo com a nossa tiriba, que é a maritaca nativa, que é a que vive naturalmente nos forros lá de Paranapiacaba. Então ele está substituindo ela e a tiriba perdendo espaço, ela está adentrando para a mata, que na mata o periquitão não compete com ela. Eu tenho 6 inquilinos no meu teto. Provavelmente deve ser da tiriba, ou já deve ser do periquitão também. Mas eu brinco com o pessoal que no final de tarde, cada casa da vila tem um casalzinho de tiriba em cima. Cada casa tem seu casalzinho de tiriba de estimação. Essas aves aqui, as chocas, né, os caminofilídeos, são aves de sensibilidade ambiental muito grande, muito sensíveis à fragmentação florestal. Tem muitos estudos que falam sobre a ocorrência delas em fragmentos no interior de São Paulo, relacionado ao desaparecimento. Porque se esses bichos começam a desaparecer, é um sinal que a floresta está ficando ruim. A qualidade da floresta está ficando... Principalmente esse carinha aqui, a papa-taoca do sul. Não sei se vocês conhecem essa palavra taoca, essa palavra é uma palavra indígena, que ela significa formiga. Essas duas espécies em especial, elas seguem duas espécies de formigas, esqueci o gênero delas agora, que nós temos em Paranapiacaba, que são as famosas formigas de correição. São formigas que elas não fazem formigueiros, e elas acabam tomando conta da floresta. Então se você passa, às vezes no Taquarussu no final da tarde, você vê aquele tapete de formiga passando na estrada, que elas vão fazendo o forrageio delas. Elas matam tudo que está no caminho delas. Insetos, lagartos, sapinhos. E se o passarinho ficar parado lá, ele também vai de arrasto junto com as formigas, literalmente. O papa-taoca, ele tem uma mancha branca na asa? Ele tem uma mancha branca na asa e ele tem uma mancha branca no dorso também. Que ele infla essa mancha, tanto ele quanto a papa-formiga, quando tem algum rival perto.
mas na correção de formigas eles acabam todos se tolerando. Então, papa-talaca, que é territorialista, às vezes você vê 15 indivíduos no meio de uma correção de formiga, e ele não vai se alimentar da formiga, ele vai se alimentar dos insetos que a formiga assusta. Se eu fragmento a floresta, eu não tenho área para a formiga fazer o forrageio dela, fazer a busca ativa por comida. Então, primeiro vai desaparecer a formiga de correção, e aí vem o efeito em cascata. Se desaparece a formiga de correção, vai desaparecer os comedores de formiga. Desaparecendo os comedores de formiga, vai desaparecer os gaviões e os falcões florestais que comem eles, os micrastros. E aí, desaparecendo os micrastros, vão desaparecer outros animais que se alimentam deles. E aí você faz aquele efeito em cascata da destruição da floresta, né? Não vou dizer destruição, porque a floresta vai continuar lá, mas você vai impactar a qualidade, você vai tirar a qualidade daquela floresta. Essas duas choquinhas, elas são bem frequentes, são bichinhos bem pequenos aqui também, e uma sobrepõe a outra em nichos diferentes. Essa é mais escura. Animais escuros, vocês podem ver aqui, as cores, eles são, principalmente aves, elas forrageiam próximo do solo. Por quê? O predador que está lá em cima vai ver o solo da floresta escuro. Na Mata Atlântica, a luz não chega no chão da floresta com facilidade. E não vai achar esses bichos, eles têm maior chance de sobreviver. Essa choquinha aqui é mais clara, ela vai ficar extrato médio e extrato superior. Essa cor aqui mais pardecenta vai lembrar um pouco as folhas secas do extrato médio, ou até as folhas mais amareladas que não caíram da copa. Então o predador que estiver de baixo e olhar para cima, vai ter dificuldade de ver ela também. Então, pelas cores das aves, a gente consegue saber qual extrato, qual altura da floresta elas vivem. Aves escuras, sempre mais próximas do solo. Aves marrons, costumam ficar no extrato médio. As aves que têm coloração do vento clara, ou aves verdes, costumam ficar no extrato mais superior da floresta. E os arapaçus, que aqui na reserva biológica é um dos grupos mais diversificados, é um dos bichos que eu mais gosto de mostrar para o pessoal aqui também. Nós temos 5 espécies de arapaçus, todas com densidade populacional muito boa. O arapaçu liso, ele é uma espécie que ele está incluído junto com os papa-calocas, seguidor assíduo de formiga de correção, e nós temos muitos aqui. É uma espécie que está desaparecendo de vários lugares, aqui a população está saudável, outras áreas de Paranapiacaba nem tanto. Mas aqui na reserva biológica a gente vê que está bem estável. Ninguém sabe o motivo do desaparecimento deles, mas a população está num declínio constante. O rajado, que é o mais comum em todos os ambientes de Paranapiacaba, inclusive em florestas mais perturbadas próximas do centro urbano, como no Parque Guaraciaba, no Parque do Pedroso, nós temos essa espécie lá também. Não é tão exigente quanto os outros 3 arapaçus aqui. E o garganta branca é um bicho legal também, porque ele é sempre o primeiro pássaro que canta quando o dia anoitece e sempre o último pássaro que canta quando anoitece. Os furnarídeos, e aqui na reserva biológica nós podemos dividir eles em 2 grupos. Os pequenos que vivem em brenhas, que nós não vamos achar dentro da floresta, nós vamos achar na borda, perto da estrada, porque o regime de luz é maior. Então, na borda da floresta permite o desenvolvimento das lianas, das trepadeiras e dos bambuzinhos, que é o lugar que esses bichos vão se embrenhar e nunca mais sair, né? Você vai ouvir eles cantando, mas a gente vai ter muita dificuldade de ver, porque eles são embrenhadinhos. Por quê? Dá uma analisada no corpo deles. Cauda bem comprida, asas reduzidas, lembra um pouco um ratinho, porque eles vão andar que nem um ratinho no meio da vegetação procurando insetos. Se eu tenho uma vegetação mais aberta, esse meu formato de corpo não vai favorecer com que eu tenha um deslocamento grande. Tanto é que quando esse bicho passa voando cruzando uma estrada, há um voo que decai, ele começa voando alto, ele vai caindo próximo do chão. Ele não tem uma facilidade de voo. Floresta mais aberta, que nem aqui da trilha principal, a gente não vai achar esses carinhas aqui. Nós vamos ter furnarídeos maiores, como o barranqueiro de olho branco, que, embora tenha uma sensibilidade ambiental um pouco mais alta, a gente consegue encontrar ele consegue ter uma variedade de alimentação um pouco mais diferente. Pode seguir formiga de correção, mas se não tiver formiga, ele pode fazer um forrageio ativo,
Em alguns casos, ele pode seguir primatas, só que pelo subbosque da floresta para pegar os insetos que vão cair. Então ele tem várias estratégias que permitem que ele consiga ser bem frequente aqui na reserva. E as aves do Jussara aqui, a araponga e o pavó. A araponga, isso é uma coisa legal. A Mata Atlântica ela teve muitas alterações ao longo do tempo. A maioria dos locais, a araponga ela faz deslocamentos altitudinais seguindo a frutificação do palmito Jussara. Aqui na reserva, a gente consegue ver ela o ano inteiro. Ela reproduz perto do final do ano, na primavera e no verão. E aí, ela vai se alimentar de algumas licônias que nós temos aqui, e de algumas figueiras também. No inverno, ela vai comer o Jussara. Então, tanto sabiaúna quanto a araponga, que são espécies que fazem deslocamentos altitudinais, aqui na reserva eles ficam o ano inteiro. E o pavó, que aqui é bem frequente também. Nesse trecho aqui, até a primeira baixada que nós temos, tem um que mora na beira aqui da mata, então é muito fácil ver ele vai acompanhando a gente na trilha. E é um bicho grande, é maior que um tucano. E ele vai se alimentar de frutos grandes da floresta. O tangará, pássaro símbolo de Santo André, nós temos muitos aqui, porque é um bicho que se reproduz o ano inteiro. Uma das poucas espécies que vai criar o ano inteiro na floresta. Pode ser na seca, pode ser na chuva, o tangará está criando e está se dispersando. Não sei se alguém teve o privilégio de ver o ritual de reprodução deles. Eles fazem uma dancinha, eles estão girando e a fêmea vai escolher qual que faz a melhor dança para poder se reproduzir com ela. E os machos jovens, eles acabam ficando próximos dos machos adultos para acompanhar a dança. Só que tem um problema. Quando o macho jovem é da cor da fêmea, então quando acaba a dança, um dos machos acaba, enfim, acaba mostrando pro macho jovem que não é legal ele ficar lá. E nós temos o flautim, que é um bichinho que é mais ouvido do que dança também. Bom, esse grupo aqui é um grupo que carinhosamente eu chamo dos pequeninídeos, né, que são bichinhos pequenininhos, que eles são só cabeça, né, você vê que o passarinho é basicamente só a cabeça e as asinhas. Até que alguns têm um nome bem expressivo pelo tamanho. O miudinho, outro é uma cabeçuda. O miudinho é o segundo menor passarinho do Brasil, ele tem 7 centímetros. É o tamanho daquelas abelhas gamangabas. E nós temos aqui na reserva biológica o segundo menor passarinho do Brasil. Se eu não me engano, endêmico da Mata Atlântica. E o casalzinho deles fica lá no mirante, lá na parte mais alta. Porque tem uma vegetação um pouco mais brenhosa ali em volta, que aves maiores não comem ele. No caso do miudinho, até um bem-te-vi come ele, literalmente. Bem-te-vis comem aves menores. O taxuri campainha, que é um pouco maior, que também vive nesse ambiente. E o borboletinho do mato, outra espécie que, principalmente quando eu faço a trilha em parceria com Israel lá no Parque Nascentes, quando a gente faz voltado para observação de aves, eu gosto de mostrar para o pessoal, porque ele é uma ave endêmica da Mata Atlântica, de locais altos, ameaçado de extinção e está desaparecendo com as mudanças climáticas. Então, se a gente não for a última geração, a próxima geração vai ser a última a conviver com essa espécie. Com ela, com a saída lagarta, com a chopinha de asa ferrugem. Enfim, a temperatura do planeta está fazendo os bichos de topo de montanha e subirem cada vez mais, e assim se extinguirem, e os bichos da baixada estão subindo cada vez mais também e ampliando seu domínio. Cabeçudo, né, que é um nome meio ingrato, porque proporcionalmente ele não é o mais cabeçudo do grupo, né? Mas enfim, é um bicho bem comum. Não tem muita característica especial para falar dele para vocês. Aqui já são os papamoscas um pouco maiores, né? Que eles eram os pequenos. Esse aqui é muito frequente na reserva. E esses outros 3 são migratórios. Capitão Castanho, Fernando e Ré. Chegam em outubro, março eles vão embora. Todos eles vão para a Amazônia. Esse aqui, inclusive, ele está com o ninho na caixinha de madeira aqui na frente. Eu falei que esse bicho que ia dar certo e ele ia tapar na cara. Olha o bicho lá criando. Ele pegou aquelas folhas dali, ó, para levar para lá. Para fazer o ninho. Ele criou na primeira casinha e agora está criando lá de trás. Ele está usando todas as casinhas possíveis para mostrar que a casinha é eficaz. Vamos ver. E acho que daqui já é o último. As saíras, grupo bem colorido de aves que nós temos aqui. 10 anos atrás essa era mais comum, essas eram menos abundantes. Mudanças climáticas, temperatura aumentando, a saíra lagarta.
subindo cada vez mais. Na vila, hoje em dia, a mais comum é a 7 cores. E ela é bem cara de pau, fica no meio das cercas lá, vai nos lugares que tem os bebedouros de beija-flores, ela vai lá pegar um pouquinho de água com açúcar. Então, o bichinho se adaptou bem à vila de Paranapiacaba e a gente tem aqui na reserva as 3 saíras. E o Tchê, que ele vai inclusive no comedouro que a gente tem aqui na frente, ele deve estar com o ninho aqui na proximidade. Quando tem a comidinha dele lá, ele vai e desce, enche o bico e vai levar pro ninho dele, que deve estar aqui na borda da floresta. Bom, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouco melhor as aves, mas não só as aves, mas as características delas que são importantes para a gente saber como que é a nossa floresta e como proteger ela também. Muito obrigada pela sua apresentação. Acho que todo mundo gostou, né? Foi bem enriquecedor, né? A gente não conhecia, que a gente não tinha essa diversidade toda aqui na Review. Então, muito obrigada. Posso fazer pergunta, Marisa? Pode fazer as perguntas. 10 minutinhos, viu, gente? Porque aí já temos o Almir. Oi. Tá? Oi? Sim. Miguel, Vamos, Raquel. Vila de Paranapiacaba. Pombos. Isso é Então. bom, ruim, saudável. Podemos sumir com eles, que é a minha vontade. No caso de Paranapiacaba, o pombo, lógico, no Brasil inteiro ele é uma espécie invasora, não deveria estar por aqui, mas em Paranapiacaba os pombos eles estão isolados, eles não têm contato com a poluição urbana dos centros urbanos. Então os pombos da vila, podemos dizer que eles são mais limpos do que os pombos que nós temos na cidade. Até a alimentação que eles têm. Na vila nós não temos o descarte regular de lixo na frequência que nós temos no centro urbano. Então o pombo da vila ele vai viver basicamente de ração de gato e cachorro que ele pega dos quintais e quirela que alguns moradores colocam. Eu não veria como acabar com eles, porque é uma população estável. Você não tem um aumento e nem uma diminuição. O que tem de pombo é aquilo. A população não aumenta porque a capacidade de energia que tem naquele ambiente é aquilo. O que dá para fazer é criar medidas para o pombo não ir no quintal, né? Evitar deixar a ração exposta. Se eles estão pousando nos beirais, colocar aqueles espetos. Tudo bem, a vila é um patrimônio histórico, mas tem aquele espeto que ele não é implantado, né? Você consegue colocar em cima de uma fita e depois tirar. Existem algumas medidas que dá para colocar. Manejo dos pombos até daria, né? Ele precisa solicitar a prefeitura para fazer, ela tem que correr atrás de uma autorização do IBAMA para... Não vão matar os pombos, lógico, mas para colocar medidas para fazer com que os pombos se afastem. Mas eu vejo que é um esforço muito grande com um resultado que... Mas é viável. Não. É porque assim, eles estão nos nossos telhados. Sim. Então, para quem é de fora, não é um problema. Para quem Sim. mora Não, com na certeza. Ford, na Fox... Mas nesse caso, daria para fazer a vedação nos telhados. E aí os pombos não... Ah, então eles estão todos na minha casa. Os né? gatos fazem tudo. Eu não vejo tanto também não. Então, eles não fazem nada, gente. Eles estão Pombo todos Mas, e na pardal. minha se eles estão fazendo um problema lá, identificar onde está o problema. Se eles estão entrando dentro do telhado, aí fazer a vedação do O telhado. problema é que o meu forro não está fechado ainda, mas o problema maior é que a casa do meu lado está abandonada e é ali que eles moram. Aí tem que ver com a prefeitura para fazer uma, não diria detetização, mas fazer Aí uma... deixa eu te perguntar, Caso mais extremo, tem detetização. deixa eu te falar, no Mercado Livre eles vendem tipo uns gaviões de cerâmica para pôr no Não telhado. Aquilo funciona, não funciona. Primeira semana funciona. Na segunda Depois semana o pombo tá o pombo é pousado em cima do dele. dele. Virou amigo.